Palmeiras e Flamengo fizeram um grande jogo nessa quarta-feira e empataram por 0-0. Vamos analisar aqui como o Palmeiras jogou, quais as estratégias que Abel Ferreira utilizou para parar o ataque flamenguista, por que nós sofremos mais no segundo tempo, além dos destaques positivos e negativos individuais e coletivos. Então fiquem comigo aqui até o final do vídeo para te trocar essa ideia sobre Palmeiras e sobre o jogo contra o Flamengo. Olá a todos, meu nome é André, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palmeiras Racional, canal onde a principal regra é o respeito absoluto pelo Palmeiras e pela sua torcida. Aqui nós tentamos fazer uma análise dos jogos do Palmeiras mais racional, mais analítica, abordando alguns aspectos táticos e tentando explicar para o torcedor do Palmeiras de uma maneira geral o que ocorre na partida. Então, deixe seu like aqui para fortalecer nosso trabalho e vamos falar sobre o jogo. Para início, vamos falar um pouco da escalação. O Palmeiras voltou com Gustavo Scarpa e Rony no time titular, né? Entraram no lugar do Rafael Navarro e do Gabriel Veron, que haviam começado o jogo contra o Goiás e não foram tão bem, não aproveitaram tão bem a oportunidade. O Abel Ferreira, para esse jogo contra o Flamengo, volta com o time padrão de 2022, basicamente, somente com o Murilo no lugar do Luan, que está lesionado. Então foi um Palmeiras com Everton no gol, Marcos Rocha e Piquerez pelas laterais, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Danilo fazendo a cabeça de área, com Zé Rafael um pouco mais à frente pelo lado esquerdo, Rafael Veiga mais à direita, Dudu como ponta direita, Gustavo Scarpa aberto pela esquerda e Rony de centroavante, a escalação que nós palmeirenses já estamos acostumados a ver do Palmeiras nesse ano de 2022. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns lances da partida para tentar explicar mais como a partida foi se desenrolando, como os lances foram acontecendo, como o Palmeiras tentou marcar no início do jogo, como o Palmeiras se defendeu, a movimentação do Flamengo, aspectos específicos como as marcações individuais que o Palmeiras fez, principalmente no primeiro tempo, e como o Palmeiras também construiu suas jogadas de perigo de gol, principalmente na primeira etapa. Nós podemos ver aqui nesse frame, bem no início do jogo, aos 5 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras tentando fazer uma marcação mais adiantada no seu campo de ataque, pressionando a saída de bola do Flamengo. Então, eu acredito que essa foi uma das estratégias do Abel, no início do jogo, pelo menos, tentar pressionar mais o Flamengo, tentar ficar mais com a bola. Algo parecido com o que ocorreu no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, né, naquele primeiro jogo da fase de grupos. O Palmeiras faz 15 minutos muito em cima do São Paulo, consegue o seu gol e depois recua. Eu acredito que o Palmeiras tentou pressionar mais o Flamengo, surpreendeu o Flamengo dessa maneira. E aqui a gente pode ver o Palmeiras no campo de ataque, aqui pressionando com alguns encaixes individuais, né? Então o Zé Rafael marcando aqui o Thiago Maia, o Rafael Veiga pegando aqui o João Gomes, o Dudu no Felipe Luiz e o Rony fechando essa linha de passe entre os zagueiros, né? Algo que ele faz muito bem. Aqui nesse lance em específico, ele força o Davi Luiz a voltar aqui para o goleiro Hugo. O Hugo dá um passe totalmente torto e a bola vai pela lateral, então o Palmeiras consegue recuperar essa bola no campo de ataque. Não foi algo constante do Palmeiras, até porque o Palmeiras enfrentou um Flamengo que é um time muito técnico, um time que sabe sair jogando, que se movimenta muito bem. Então é muito difícil você marcar pressão contra o Flamengo e deixar também muitos espaços atrás da zaga. O Flamengo teve uma boa chance, fez um gol, na verdade, né? Em um lance assim, é que o Gabigol estava um pouco impedido, mas era um lance que o Flamengo conseguia encontrar muito espaço nas costas da defesa do Palmeiras. Então o Palmeiras tinha que ter muito cuidado em tentar marcar no campo de ataque, mas também saber a hora de recuar e fechar os espaços nas costas da defesa. Aqui algo muito interessante que eu notei no primeiro tempo foi a marcação do Piquerez em cima do Everton Ribeiro, uma marcação individual com perseguições longas. Então o Piquerez quebrava muito a linha de 4 aqui, né, da defesa, ele saía muito para acompanhar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele inicia o jogo aberto pela direita, mas é um jogador que se movimenta demais pelo meio de campo, ele volta muito para tentar construir o jogo de trás para o Flamengo. Então o Piquerez fazia esse acompanhamento,
praticamente quase no campo todo, só quando o Everton caia muito pela esquerda que o Piquerez não acompanhava, e o Piquerez fez uma boa partida tentando marcar o Everton Ribeiro assim. O Everton fez um bom jogo por méritos dele, né, de se movimentar muito, mas acho que o Piquerez foi muito bem nessa marcação. Porém, a gente vai ver que essa marcação ela tem os seus prós e contras. À medida que o time vai cansando, acho que exige muito fisicamente do time fazer esse tipo de marcação, e à medida que o time vai cansando, vai baixando um pouco sua intensidade, vai criando alguns espaços na defesa, como a gente vai ver aqui, um buraco no meio da defesa do Palmeiras, entre a zaga e o meio de campo. O Piquerez está aqui no meio de campo, que ele veio acompanhar o Everton por aqui, né? Então esse passe vem pelo meio, o Piquerez tenta cortar e acaba a bola caindo para o Thiago Maia, se não me engano, esse jogador do Flamengo, e o Flamengo consegue construir uma jogada de muito perigo e quase consegue fazer seu gol. Então a gente pode ver que a linha de defesa do Palmeiras estava desmontada, né? Estava com 3 jogadores, né? O Marcos Rocha, o Gomes e o Murilo, e o Piquerez estava aqui pelo meio. Então essas perseguições individuais acabam, digamos assim, bagunçando um pouco a estrutura defensiva. Então os jogadores têm que ter muita concentração para saber compensar. Então o Gustavo Scarpa, por exemplo, tinha que ver bem, acompanhar bem o lateral direito do Flamengo, o Isla, para o Isla não chegar aqui sozinho. Então o Gustavo Scarpa acabava compensando aqui essa movimentação do Piquerez pelo meio e fechando muitas vezes como um lateral esquerdo aqui pelo lado. Então, se o time desconcentrasse um pouco, gerava espaços, e o Flamengo é uma equipe muito difícil de marcar, porque é uma equipe que se movimenta demais. Todos os jogadores do ofensivos do Flamengo, eles se movimentam muito. O Everton Ribeiro, como eu falei, mas também o Gabigol. O Gabigol volta muito para o meio e puxava o zagueiro. Quase sempre o zagueiro do Palmeiras acompanhava o Gabigol também, quando o Gabigol vinha para o meio receber a bola. O Gabigol também cai muito pelos lados. A Arrascaeta se movimenta muito. Então é um sistema ofensivo do Flamengo muito móvel, de muita mobilidade, e acaba desgastando demais os jogadores do Palmeiras nesse tipo de marcação, exigindo muito. A gente vai ver que no segundo tempo o Palmeiras sentiu um pouco a parte física, mas eu queria falar também das construções ofensivas do Palmeiras. O Palmeiras teve 2 ótimas chances no início do jogo, ali pelo lado direito, uma em um contra-ataque que o Everton lança rápido o Veiga faz um passe de primeira para o Dudu, e o Dudu devolve para o Veiga, que finaliza ali dividindo com o Hugo, a bola sai pelo lado, quase é gol do Palmeiras. E depois uma tabela entre Dudu e Veiga pelo lado direito, algo que a gente já vê muito nos últimos jogos, que eu já comentei bastante aqui também, essa associação entre Dudu e Rafael Veiga pelo lado direito. O Dudu recebe, puxa para o meio, puxa para dentro da área, né, para a perna esquerda, e finaliza, a bola sai um pouquinho por cima do gol com bastante perigo. Mas a jogada que eu mais gostei do Palmeiras no primeiro tempo foi justamente essa que eu separei aqui para vocês, até porque ela foi construída pelo lado esquerdo, que é um lado que o Palmeiras, nos últimos jogos, tem deixado muito a desejar na criação ofensiva. É um lado que o Palmeiras não tem criado muitas oportunidades. As chances do Palmeiras quase sempre são pelo lado direito. Então aqui pelo lado esquerdo foi criada uma boa oportunidade numa tabela entre Piquerez e Gustavo Scarpa. O Palmeiras no campo de ataque, e a gente pode ver que o Flamengo, quando ele fica mais no seu campo de defesa, ele não marca com tanta intensidade, não marca tão de perto e acaba dando alguns espaços. Então o Piquerez recebe bem livre aqui pelo lado, tem muito espaço, muito tempo para ler a jogada. O Gustavo Scarpa vai se movimentar aqui para abrir o campo, vai vir aqui para a ponta esquerda, puxar o lateral do Flamengo, o Isla, e vai abrir o espaço para o Piquerez atacar a linha de fundo. O Gustavo Scarpa recebe aqui, o Piquerez faz esse movimento de atacar a área, chegar aqui na linha de fundo, cruza, e a gente pode ver também que o Flamengo só tinha um jogador para marcar aqui a entrada da área, algo que o Palmeiras se aproveita bastante, e o cruzamento vem para o Dudu, lê bem a jogada de só ajeitar para o Danilo, e o Danilo totalmente livre, olha o espaço que ele tem com nenhum jogador do Flamengo perto. O Danilo faz uma ótima finalização de direita, e o Hugo faz uma grande defesa, uma defesa muito difícil. Então foi uma jogada muito bem trabalhada do Palmeiras, muito limpa, né? Então eu gostei muito dessa jogada que foi construída já no finalzinho do primeiro tempo. Então esses foram alguns aspectos do primeiro tempo que eu queria mostrar para vocês.
de estratégias do Palmeiras, de marcar o time do Flamengo, de construção de jogo. E no segundo tempo o Palmeiras sentiu muito a parte física, na minha opinião, tanto que eu nem separei muitos lances, porque o Palmeiras não conseguiu criar muitas jogadas ofensivas, acabou sofrendo bastante nos primeiros 15, 20 minutos com uma intensidade muito forte do Flamengo, né? O Flamengo tentando roubar a bola no campo de ataque, pressionando, adiantando muito as suas linhas. O Rafael Veiga, na minha opinião, ele estava muito esgotado fisicamente. Todas as bolas que ele recebia, ele não conseguia dar prosseguimento na jogada. Com isso, o Palmeiras não conseguia construir seu jogo ofensivo, não conseguia construir jogadas de ataque e acabava virando uma presa fácil para o Flamengo. O Flamengo rondando muito a área do Palmeiras, né? Não criou tantas chances de gol de muito perigo como foi no primeiro tempo. Na minha opinião, no primeiro tempo o Flamengo tem chances mais perigosas do que no segundo. Mas o fato é que no segundo tempo, até os 20 minutos, o Flamengo pressiona demais, ronda muito a área e o Palmeiras acaba se fechando muito, focando muito em se defender e acaba não conseguindo contra-atacar com qualidade ou criar jogadas ofensivas e tentar ficar no campo de ataque com a bola. O Abel Ferreira ele faz algumas alterações já para a metade final do segundo tempo. Primeiro ele coloca o Veron no lugar do Gustavo Scarpa e depois, bem no finalzinho, ele tira o Veiga, tira o Dudu e tira o Rony e colocam, respectivamente, Jailson, Breno Lopes e Rafael Navarro. E o time do Palmeiras melhora, mesmo esses jogadores sendo bem inferiores tecnicamente, em termos físicos, eles acrescentaram muito. Até porque, a partir dos 20 minutos também, o Flamengo cansou. O Flamengo diminui a sua intensidade, já não consegue pressionar tanto o Palmeiras, já não consegue ser tão agressivo na marcação, então o jogo acaba perdendo um pouco de intensidade na segunda metade do segundo tempo. O Abel até fala na sua entrevista coletiva que uma autocrítica que ele faz, que ele poderia ter feito essas substituições mais cedo, porque o Palmeiras conseguiu criar um volume de jogo interessante, então talvez se esses jogadores tivessem entrado um pouco antes, o Palmeiras tivesse tido mais tempo para criar jogadas, porque as alterações foram feitas muito no final do jogo e mesmo com pouco tempo de jogo, os jogadores que entraram acabaram conseguindo criar boas jogadas e fazer o Palmeiras ficar mais no campo de ataque, pressionando um pouco mais o Flamengo e dificultando para o Flamengo de roubar a bola, de ser agressivo. Então, talvez o Abel poderia ter feito essas substituições um pouco antes. Era nítido que o Rafael Veiga estava muito cansado. Eu teria tirado o Rafael Veiga bem no início do segundo tempo. Para mim estava bem nítido que ele não conseguia, que ele não tinha pernas. Ele estava sendo desarmado muito facilmente. Todas as bolas que ele recebia, ou ele caía, ou ele era desarmado. Ele não conseguia dar prosseguimento na jogada. Então era uma substituição clara no meu modo de ver. Mas o jogo ocorreu dessa maneira. E o Palmeiras empatou por 0-0. É um resultado, digamos, bom, porque é um dos jogos mais difíceis do campeonato para o Palmeiras. Enfrentar o Flamengo fora no Maracanã com 70 mil pessoas, somente a torcida do Flamengo, não tinha torcedor do Palmeiras. Era um jogo muito difícil. O Flamengo vem crescendo, vem melhorando com Paulo Souza. Então era um jogo bastante complicado para o Palmeiras e sair com um pontinho acaba sendo um bom resultado para a sequência do campeonato. E o Palmeiras agora tem o derby contra o Corinthians já no sábado. Eu tenho muitas dúvidas e preocupação de como vai ser esse jogo, porque o Palmeiras foi no seu limite físico contra o Flamengo, isso para mim ficou muito claro. O time se desgastou demais. E o Corinthians, por outro lado, jogou a Copa do Brasil também nessa quarta-feira, mas jogou com seu time praticamente todo reserva. Os titulares, né, William, Renato Augusto, Roger Guedes, Maicon, entre outros, acabaram sendo poupados. Então o Corinthians vai vir mais descansado para esse jogo, mais inteiro fisicamente do que o Palmeiras. E também tem a questão de o jogo não ser no Allianz Parque, o jogo vai ser na Arena Barueri. Então não é a mesma atmosfera, mas veremos. Ainda sobre esse jogo Flamengo-Palmeiras, eu queria pontuar alguns destaques. Para mim, no lado positivo, eu gostei muito dos dois zagueiros. Gomes e Murilo foram muito sólidos, ganharam muitas disputas. Era um jogo muito difícil para eles e eles estavam muito bem concentrados e erraram muito pouco. Acho que a única do Murilo que ele não vai tão bem é naquela chance que o Arrascaeta penetra na área, que vem um cruzamento do Gabigol pela esquerda. O Murilo não consegue cortar e o Arrascaeta acaba finalizando na trave.
Acho que é o único lance do Murilo que ele pecou um pouco mais, mas de resto ele fez uma grande partida. Gostei muito do jogo do Piquerez, marcou bem o Everton Ribeiro, teve esse desgaste de ficar se movimentando muito para acompanhar o Everton, e também no primeiro tempo ele conseguiu construir jogadas, como eu mostrei aqui, uma boa jogada de ataque. Então eu gostei da partida do Piquerez. Zé Rafael acho que fez uma boa partida em termos defensivos e chegando também no ataque, construindo algumas jogadas, ajudando o Palmeiras a se impor no campo de ataque no primeiro tempo. Gustavo Scarpa veio algumas críticas, mas eu achei que ele foi bem. Ele fica um pouco sacrificado pelo lado esquerdo, não é o lado que ele prefere jogar. E Dudu e Rafael Veiga no primeiro tempo acho que foram bem também, né? Tiveram duas boas chances, uma com o Veiga e outra com o Dudu. Acho que no primeiro tempo, enquanto tiveram pernas, deram muito trabalho ao Flamengo. No segundo tempo caíram, especialmente o Veiga. Os destaques negativos para mim, eu acho que o Danilo não foi bem. E se você pegar esses 3 jogos do Brasileiro contra Ceará, Goiás e Flamengo, eu acho que ele está abaixo do que ele vem jogando, do que ele pode jogar, principalmente em dar dinâmica ao ataque, em construir jogo, de fazer passes rápidos, de passes que cortam linhas. Eu acho que ele não está conseguindo encaixar esses passes ainda no Brasileiro. Defensivamente ele fez uma boa partida até, mas não se sobressaiu, não foi aquele Danilo que o Palmeiras precisa em termos de construção de jogo, em termos de dinâmica ofensiva de construção de jogo. O Rony também teve muitas dificuldades, ele não ganhou quase nenhuma do Arão, do Davi Luiz. Os zagueiros do Flamengo dominaram amplamente os duelos com o Rony, então acho que o Rony não conseguiu fazer o seu jogo. Também méritos dos zagueiros do Flamengo, mas acho que o Rony também fez uma partida um pouco abaixo. E o Abel Ferreira, o próprio disse que talvez pudesse ter feito as alterações um pouco antes. Eu concordo. Eu acho que ele flertou muito com o gol do Flamengo, né? Acho que ele permitiu o Flamengo dominar muito o jogo no segundo tempo, quando ele poderia ter feito algumas alterações. Eu sei que é difícil tirar o Veiga do jogo, porque é um jogador muito decisivo, mas para mim era nítido que o jogo pedia que entrasse algum jogador com um pouco mais de frescor físico no lugar do Rafael Veiga. Ele não estava conseguindo mais jogar e acho que o Abel demorou demais para tirar ele. Nas estratégias que o Abel utilizou de defesa, de marcação, eu fiquei um pouco preocupado com essa marcação individual do Piquerez. É um pouco arriscado, principalmente contra um time como o Flamengo, que se movimenta muito, e de você quebrar muito as linhas defensivas. Acho que isso poderia colocar muito em risco o sistema defensivo do Palmeiras, mas os jogadores se comportaram bem, estavam muito bem focados, não foi algo que comprometeu o time. É uma escolha do Abel. Eu só fiquei um pouco preocupado com o risco que o Palmeiras tinha, mas funcionou, então acho que é méritos do treinador. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui para fortalecer o nosso canal, ajuda muito. Todo like que você der é importante para mim, porque ajuda o canal a chegar para mais pessoas. Deixe seu comentário aqui sobre o jogo, o que você achou da partida, quem se destacou, quem você acha que não foi tão bem, qual a sua opinião sobre o jogo, beleza? E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Vai ter live nesse domingo, tradicional, às 9 da noite, analisando a semana do Palmeiras. Vamos resenhar um pouco sobre esse jogo contra o Flamengo novamente e vamos também analisar o jogo contra o Corinthians, que vai ser no sábado à noite, e também projetar um pouco a semana que vem do Palmeiras contra o Emelec, fora no Equador, e Juazeirense pela Copa do Brasil. Tá certo? Um forte abraço a todos e avante palestra!